Olá pessoal, primeiramente eu queria agradecer o convite da organização do evento que me cedeu esse espaço para falar um pouquinho sobre o Instituto Últimos Refúgios. Eu sei que essa pandemia atrapalhou todo mundo. Eu queria desejar também saúde para todo mundo que está assistindo. Meus sentimentos, se alguém teve alguma perda nessa catástrofe aí que está acontecendo no mundo, e que uma torcida para que todo mundo fique bem. Meu nome é Leonardo Merson, eu sou fotógrafo de natureza, trabalho também com vídeo voltado para a conservação. Eu sou presidente do Instituto Últimos Refúgios, que trabalha com a conservação ambiental através da cultura. A gente tenta fazer as pessoas entenderem que a natureza vale mais viva do que morta, né, em poucas palavras. E a gente tenta apoiar o máximo de iniciativas, o máximo de projetos de conservação, o máximo de instituições que a gente pode, né, através das nossas capacidades, né, a comunicação, a fotografia, o vídeo. Mais recentemente também estamos trabalhando com pesquisa. Então só fica aí meu agradecimento para o pessoal do evento a me dar esse espaço para passar para vocês, né? Um pouquinho desse conhecimento, um pouquinho dessa nossa história nesses quase 17 anos aí de trabalho pela conservação. O simbioma desse ano, ele é sobre a Mata Atlântica, esse nosso bioma que eu tanto amo, e principalmente aqui no Espírito Santo, que eu considero ser uma das maiores biodiversidades do mundo. Eu já rodei aí pelo mundo, a trabalho e a lazer também. Mas o ponto é que nenhum lugar do mundo ainda eu vi um lugar com maior biodiversidade, com maior riqueza do que a que nós temos aqui no Espírito Santo e, né, na Mata Atlântica de forma geral. Eu particularmente sou apaixonado e eu tento transparecer sempre que eu posso, transmitir, né, essa mensagem dessa empatia pela natureza, né, para as pessoas, para tentar resgatar um pouquinho, trazer um pouquinho essas pessoas mais para perto da natureza. Eu acho que esse é a meta aí do Instituto Últimos Refúgios, né? A gente acredita que a gente começou com o lema de que as pessoas só protegem o que sabem que existe lá em 2005, 2006, mas a gente hoje em dia, pelo advento da internet, essa mensagem da natureza, que a natureza é bela, que a natureza é importante, já chegou para as pessoas. Hoje em dia, as pessoas que se importam com a natureza se importam, as pessoas que não se importam é muito difícil convencer. Então a gente meio que adaptou esse tema, né, que a gente precisa inspirar as pessoas para que as pessoas sejam o pivô dessas mudanças, que as pessoas que realizem essas mudanças. Eu já não sou mais a pessoa que vai estar realizando a mudança, fazendo as pessoas conhecerem, né, a biodiversidade. Então a gente quer fazer com que as pessoas se inspirem e elas também sejam, né, um elemento dessa mudança, sejam parte dessa mudança. Então a gente está agora com esse tema que é de inspirando pessoas, promovemos mudanças, que assim como vocês passando esse conhecimento, fazendo a difusão científica, passando o que vocês descobrem como cientistas para as pessoas, elas vão querer sensibilizar também, vão querer sensibilizar mais pessoas e as pessoas vão sendo sensibilizadas e vão passando essa mensagem para frente também. Então, só botando um pouquinho desse contexto de qual é a minha motivação. Então, essa mesa redonda que eu fui convidado para participar, ele fala sobre as ONGs, o papel das instituições não governamentais na conservação, e eu acho que, inclusive, está muito bem representado essa mesa redonda aqui, com essas pessoas fantásticas que foram selecionadas aí, que eu tenho orgulho de fazer essa mesa redonda junto com elas. E eu vou falar um pouquinho sobre a minha instituição, sobre Últimos Refúgios, sobre as minhas percepções sobre a questão ambiental na atualidade. Como eu falei, eu sou presidente do Instituto Últimos Refúgios. O Instituto Últimos Refúgios, ele nasceu lá em 2006 como projeto
ele foi no meu projeto de graduação. Eu estava tentando decidir ainda que área eu ia seguir na minha profissão, e a partir do momento que eu escolhi trabalhar com a fotografia de natureza, no meu primeiro trabalho eu já percebi que as coisas não estavam caminhando direito, não estavam indo muito bem na questão ambiental. E eu pensando, pô, eu que sou sempre uma pessoa com bastante empatia, sempre gostei tanto da natureza, tanto dos animais, eu não sabia o quão grave era, né? E eu acredito que eu acreditava que muitas pessoas também não sabiam. Então foi aí que, nesse momento, lá já no primeiro ano de trabalho como fotógrafo, eu tive esse insight de criar um Instituto na época era o projeto Últimos Refúgios, para transmitir essa minha mensagem para as pessoas. Cada projeto que eu fosse fazer, cada livro, cada documentário, cada foto, né, que eu fizesse, ele se juntasse, se aglutinasse em uma única unidade, e que cada vez essa unidade ganharia mais força para atingir cada vez mais pessoas, para conseguir realizar atividades cada vez maiores. Então esse foi o meu objetivo em criar, né, em pensar nesse projeto Últimos Refúgios. Eu tive essa ideia lá no Parque de Setiba, enquanto eu fazia o projeto lá, e eu queria que esse trabalho que eu estava fazendo lá em Setiba se juntasse com o próximo que eu fosse fazer, e com os próximos que eu fosse fazer, para que essa unidade, né, eles formassem uma unidade que desse respaldo para a gente dar passos cada vez maiores. Então, em 2011 surgiu a necessidade da gente institucionalizar o Últimos Refúgios, porque como pessoa você consegue dialogar com outras pessoas, com pesquisadores, né? Porém eu sentia uma dificuldade muito grande em dialogar com outras instituições, de realizar parcerias, realizar projetos em conjunto. Então, foi com esse propósito que o Instituto Últimos Refúgios foi criado, né? Em 2011 nós fizemos o estatuto, registramos tudo direitinho, adquirimos nosso CNPJ, e a partir de então a gente começou a realizar esse trabalho, né, de trabalhar com livro, trabalhar com documentário. No caso, a gente estava tentando fazer uma parceria com o IEMA, e era necessário que nós criássemos o Instituto Últimos Refúgios com o CNPJ, porque uma das minhas premissas é sempre fazer tudo muito correto, né? A gente tem uma vertente atual aí, que demonificando as ONGs. Na realidade, não são as ONGs que são ruins, as ONGs são muito boas, porém, obviamente, uma ou outra tem algumas pessoas que não são tão boas comandando, e elas, né, não cumprem o papel pelo qual elas foram criadas. Não, as ONGs elas não são criadas para satisfazerem necessidades pessoais. Elas são criadas para você executar atividades que ou o governo não tenha capacidade de fazer, ou não tenha condições de fazer, ou desenvolver atividades novas que vão ajudar outras pessoas ou ajudar outros seres vivos, ajudar a sociedade de forma geral. Então, foi com esse propósito que o Instituto Últimos Refúgios foi criado, e eu sempre tento fazer sempre tudo muito direitinho, porque eu sei que é muito fácil pessoas querem fazer coisas ruins dentro de ONGs, e acaba que as burocracias que são criadas, elas dificultam a vida de pessoas que querem fazer as coisas direito, porque as pessoas que tentam fazer as coisas da forma errada, elas sempre conseguem burlar, arrumar um jeitinho para desviar das burocracias, mas é nesse mundo, nesse contexto que a gente vive, e mesmo assim, com todas as dificuldades, a gente tenta manter essa honestidade dentro da ONG, e eu acredito que os nossos parceiros, eles agem da mesma forma, né? A gente sempre busca ajudar pessoas que estão lutando de verdade pela conservação, pela natureza, lutando de verdade pelas pessoas. Então, é um dos pilares do Últimos Refúgios isso. E depois da gente ter criado o CNPJ, do Instituto, ter institucionalizado o Últimos Refúgios, a gente começou a trabalhar com essas atividades que estão aí na tela,
né? Eu vou passar para vocês. A gente começou a trabalhar com sensibilização ambiental, educação ambiental com crianças na escola, com a divulgação científica, fazendo parceria com pesquisadores, com instituições de pesquisa. Começamos também a fazer o fomento ao turismo, inspirados no projeto Tamar, que faz isso há muitos e muitos anos. Conseguiram salvar espécies, né? As espécies de tartarugas que a gente tem hoje, elas foram salvas aqui, né, aqui no Brasil, ou pelo menos aqui na costa do Espírito Santo, elas foram salvas graças às atividades do projeto Tamar, porque tem tartarugas que quase desapareceram. Hoje em dia ainda elas estão ameaçadas de extinção, mas graças a esses esforços de décadas, essas espécies elas estão se recuperando, e se tudo der certo, elas não vão estar mais em perigo no futuro. Eu gostaria que fosse próximo, mas no futuro em médio a longo prazo. E também a gente trabalha com a conservação, com pesquisa, desenvolvendo projetos de conservação, apoiando pessoas que criam ou desenvolvem projetos de conservação. Nós temos uma cartela aí de dezenas de projetos que nós apoiamos, tanto de ONGs sem fins lucrativos, projetos de governo, projetos de empresas privadas. A gente não faz muita distinção. Se forem pessoas comprometidas, honestas, querendo bem, a gente está ajudando. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco dessas atividades que a gente realiza. A primeira delas é a educação ambiental, a sensibilização, que eu particularmente acho super importante, de você tocar o coração dessas crianças, você transmitir essa empatia que a gente sente, esse amor que a gente sente pela natureza, passar isso para as crianças. Hoje em dia a nossa sociedade está tão carente de influências positivas, então a gente tenta ser essas influências positivas para as crianças. A gente, não foi sempre que eu pensei assim, eu não comecei o Instituto Últimos Refúgios pensando assim, isso aconteceu no processo. Eu vi que a minha influência em relação às crianças era muito grande, porque assim como aqueles caras lá da National Geographic, da Discovery, me influenciavam quando eu era criança. Eu admirava aquelas pessoas que iam lá salvar os bichos ou interagir com os bichos, descobrir coisas interessantes sobre os bichos. Eu admirava isso. Só que eu não tinha essa consciência, né? Trabalhando com o meio ambiente, eu ainda não tinha essa consciência logo lá no início. Eu não tinha muitas referências aqui no Brasil de pessoas que trabalhavam com conservação. Os projetos, naquela época não tinha internet direito, não tinha, né? Não tinha como pesquisar sobre isso. Então as pessoas que estavam no meio lá dos projetos de conservação eram mais cientistas, que caíam nesses projetos de conservação através da faculdade. E eu, pela minha formação como fotógrafo, na realidade eu sou designer gráfico e com especialização em fotografia, voltado para livros de fotografia, eu não tive essa entrada. Então eu comecei aqui sem ter influência nenhuma de outras instituições, sem ter muitas referências. Então eu fui descobrindo as coisas de acordo com o que eu desenvolvia. E uma dessas coisas que eu descobri foi que um dia eu estava fazendo um trabalho de sensibilização para as crianças lá no Instituto Terra, o instituto lá do Sebastião Salgado, em Aimorés, Minas Gerais. Eu fui contratado lá para fazer o trabalho de 1 ano de fotografia. Foi em 2011, se eu não me engano, alguma coisa assim, 2011, 2012, né, por aí. E eu mesmo sem eles pedirem, eu propus a gente fazer um trabalho com as criancinhas lá das escolas, no entorno do Instituto. E eu bolando aquelas atividades de sensibilização ambiental, eu fiz a explanação para eles, mostrei as fotos. Uma das fotos foi essa foto aí da Jaguatirica, que eu fiz pro Sebastião Salgado. Ele me encomendou especificamente essa foto, né? Ele queria foto de tudo, só que especialmente esse bichinho aí que tinha voltado lá para a terra, que eles estavam replantando, reflorestando, né? E aí eu mostrei essas imagens, contei a história para as crianças e depois pedi para as crianças desenharem a coisa que elas acharam mais interessante na natureza, daquilo que eu mostrei para elas. E aí uma dessas crianças me entregou esse desenho, ela me desenhou fotografando a Jaguatirica. Na hora, aquela responsabilidade caiu no meu ombro instantaneamente, né? Eu
me vi no papel daqueles caras lá da National Geographic, do Discovery Channel que a gente assistia na televisão, eu me vi no papel desses caras e eu me vi naquela criancinha, eu me vi quando eu era criança, naquela criancinha, naquela menininha. Então, para mim foi super especial esse momento de lucidez e a partir de então eu comecei a sempre todo o trabalho que a gente faz, a gente bota também, a gente sempre faz a educação ambiental desde lá do início, né? E aí, né, a gente sempre vem trabalhando com formas mais lúdicas de sensibilizar as crianças, as pessoas de forma geral. Esse aí foi, por exemplo, um stand que nós fizemos na Feira do Verde, que a gente levou a estrada, né? A gente construiu meio que uma estrada, simulou uma estradinha lá no stand, e aí tinha uns bichinhos que tinham sido atropelados, esses bichinhos empalhados ali atrás, eram bichinhos que tinham sido atropelados lá na Reserva Biológica de Soretama. Então fazia parte de uma campanha contra os atropelamentos de animais lá na reserva, e a gente tinha esses personagens fantasiados, as crianças adoravam, então a gente sempre tentou buscar trazer essas informações para as crianças de forma mais lúdica, para desenvolver a empatia delas, para fazer com que elas queiram se aproximar da natureza. Né? A gente também, com o passar do tempo, a gente começou a realizar oficinas de observação da natureza, especialmente observação de aves, em parceria com vários eventos que nós realizamos, e eventos que nos convidaram também para fazer essas atividades de oficinas, e eu acredito que a gente tenha sensibilizado diversas crianças, né? Inclusive eu recebi a notícia recentemente aí de que um desses jovens que a gente sensibilizou lá atrás quando era criança, hoje em dia ele recebeu o primeiro salário dele, a primeira remuneração dele como guia de observação de aves. Eu fiquei super feliz. Então é por coisas assim que a gente trabalha, né? E a gente, para fazer essa sensibilização, a gente trabalha muito com também exposições fotográficas. A nossa matéria-prima são as fotografias. Então a gente sempre desenvolve exposições nos mais variados formatos, obviamente com as limitações que nós temos de recursos. Desenvolvemos na Feira do Verdes, essa é uma exposição que nós fizemos no museu, que na época é o Museu Melo Leitão, hoje o Instituto Nacional da Mata Atlântica, e foi super bacana, ficou lá no museu um tempão. Nós também realizávamos exposições em empresas privadas que nos convidavam, né, e também exposições referentes aos projetos de conservação que eu participo, ou que o Instituto Últimos Refúgios apoia. Essa exposição aí em específico é a exposição do projeto Amigos da Jubarte, que é um projeto de conservação das baleias jubartes aqui no Espírito Santo. Projeto que a gente começou, quase ninguém sabia que tinha baleia, a informação sobre as baleias ficavam restritas aos meios científicos, e hoje em dia a baleia está sendo vista como um dos símbolos do turismo capixaba. Os governos estaduais e os governos municipais já estão adotando essa gigante do mar como símbolo e merecedora, né, que nós temos milhares delas passando aqui pelo litoral capixaba todos os anos. Né? E a gente também trabalha bastante com a difusão científica, que é indo para o campo, registrando, fazendo fotos, fazendo vídeos, a gente sempre desenvolvendo técnicas novas, evoluindo nos nossos conhecimentos e fazendo fotos bem legais. Mas para mim, na realidade, as fotos elas são uma ferramenta para fazer a sensibilização das pessoas. E obviamente que para mim, que sou apaixonado pela natureza, é extremamente gratificante ter contato com esses animais fantásticos, que me dá cada vez mais vontade de preservar, de ajudar esses animais, né? Dar voz a eles, para que as pessoas tentem proteger cada vez mais esses animais. Né? Estou passando algumas dessas imagens que eu fiz durante esses anos, obviamente que tem muitas outras, só estou colocando alguns exemplos. Né? E todas essas fotos, como eu falei, elas são utilizadas como ferramentas para a gente fazer os trabalhos, criar os produtos para atingir cada vez mais pessoas. Um desses produtos, né, são os livros de fotografia e os documentários em vídeo, que hoje em dia nós temos 10 livros publicados, eu acho que são 5 ou 6 documentários, se eu não me engano, por aí, e assim, centenas de vídeos para a internet,
que eu particularmente eu gosto muito de utilizar a internet como uma ferramenta para chegar até as pessoas, né? Nós temos diversos projetos focados em livros de fotografia. Um desses projetos é a série Áreas Protegidas, que o nosso objetivo é fazer livros mostrando as unidades de conservação do Espírito Santo, não só do Espírito Santo, mas a gente começou por aqui porque é onde as nossas pernas conseguem alcançar por enquanto. Então a gente já está no quarto livro, né? Na realidade estamos na quinta, realizando o livro dessa quinta unidade, que é o livro do Corredor da Biodiversidade entre o Parque de Pedra Azul e o Parque de Forno Grande, que é um lugar lindo com espécies ameaçadíssimas. Então, eu sempre tenho muito orgulho de estar fazendo esses trabalhos. Vou mostrar alguns dos livros, né? Nós fizemos no Parque Estadual Paulo César da Vinha, no Parque Estadual de Itaúnas, na Reserva Biológica de Duas Bocas, na Reserva Biológica de Soretama. São alguns dos livros que nós fizemos para aquela série Áreas Protegidas, mas também nós temos outros projetos que vão surgindo com o decorrer do tempo, com as oportunidades que a gente vai conseguindo, como esse livro aí, o livro da Biodiversidade do Espírito Santo, financiado pela Secretaria de Cultura do Espírito Santo. Nós temos os livros das baleias, nós já fizemos dois deles, dois livros menores sobre as baleias capixabas. Um foi lançado em 2017 e outro em 2019. Nós temos o livro sobre marginais, sobre os jacarés da Mata Atlântica, esses animais que sofrem muito preconceito, e a gente queria mostrar para as pessoas que não é bem por aí, a gente que na realidade está invadindo esse lugar que eles já moravam há milhões de anos, né? E como eu falei, nós temos muitos vídeos para a internet. Esse aí vou passar um pouquinho, eu não vou passar o vídeo todo. Oi pessoal, meu nome é Leonardo Merson, eu sou fotógrafo do Instituto Últimos Refúgios. E um dos motivos pelo qual eu gosto tanto da fotografia de natureza é a interação com os animais, né? É uma coisa que nenhum dinheiro paga quando você encontra um animal selvagem e ele interage com você de uma forma não agressiva. Por exemplo, quando eu encontrei a anta no meio da estrada, ela não ficou com medo nenhum da gente, nós chegamos bem perto dela e ela não viu a nossa presença como uma ameaça. Isso para mim é impagável. Isso para um fotógrafo de natureza é o auge, né, de todo o trabalho. E é por isso que eu trabalho com isso, para ter esse tipo de encontros e esse tipo de relação com os animais. E outra situação também foram as iraras, né, que eu consegui interagir com elas, inclusive elas vieram na minha direção, me vendo, não ficaram com medo. Ou melhor, eu tentei me fazer não como uma ameaça para elas, né, e elas entenderam isso e elas se aproximaram de mim. Percebi que as iraras elas tinham entrado no meio do mato, mas eu vi que elas não fugiram, elas não estavam com medo. Aí eu só deitei no chão e esperei, e elas não estavam acostumadas com isso, né, com esse comportamento. Ela ficou curiosa, ficou pulando para um lado e para o outro. Pô, foi muito bom. Agora eu vou poder voltar para casa feliz. Por isso que eu quero continuar sendo fotógrafo de natureza e por isso que eu luto tanto para conseguir me manter nessa profissão. Esse aí foi um vídeo, né? Um dos vídeos que nós produzimos sobre a fotografia de natureza, das minhas motivações para fotografar a natureza. Mas uma das coisas que a gente atua também é a divulgação online. Nós temos as mídias sociais, nós temos o site, nós fazemos sempre um trabalho muito forte através das mídias sociais do Instituto Últimos Refúgios, mas também apoiamos outros projetos de conservação, ajudando eles nessa comunicação deles também. Nós temos também a mídia espontânea, a gente já conseguiu botar alguns projetos de conservação, algumas questões bem interessantes
sobre a biodiversidade do Espírito Santo em mídias grandes como Fantástico, National Geographic, a BBC. Essa aí, por exemplo, aí em cima, ó, é uma matéria que nós fizemos para a National Geographic, uma nota na National Geographic, na revista impressa, sobre a Baía das Tartarugas, aqui no meio de Vitória, no Espírito Santo. Foi uma grande conquista ter a capital capixaba em uma das últimas edições da National Geographic brasileira, que não sei se todo mundo sabe agora, a National Geographic infelizmente não está publicando mais as revistas impressas, mas eu tenho muito orgulho de ter colocado Vitória no mapa aí da National Geographic, né, com essa foto de drone que eu fiz ali da Baía das Tartarugas, com uma pessoa nadando no meio das arraias ali na curva da Jurema, né? Nós também trabalhamos muito com palestras. Essa palestra aí que eu estou exemplificando é uma palestra que eu dei no TED Talk, né, no TEDx, que teve aqui no Espírito Santo. Foi um grande orgulho terem me convidado, e eu fiz uma apresentaçãozinha sobre o Instituto Últimos Refúgios, sobre boa tarde. as nossas atividades, motivações, e conservação. Com o objetivo de eu trabalho com o objetivo de inspirar pessoas, né? Essa palestra aí tem lá na internet, é só procurar TED, né, TED Talk e Leonardo Merson, ou TEDx, ou TED Leonardo Merson, que vocês vão achar se vocês tiverem curiosidade, né? A gente também faz o fomento ao turismo, que a gente tenta desenvolver tanto a questão ambiental, cultural e social. A gente tenta fazer com que as pessoas, elas conseguindo se manter através de alguma coisa relacionada à natureza, elas vão querer proteger também a natureza. Então, um grande exemplo, né, é o projeto que nós fazemos com as baleias e também com a observação de aves, que a gente sempre tenta fomentar essas atividades. A gente também faz revitalizações de unidades de conservação, festivais relacionados ao meio ambiente e o fomento, né, ao ecoturismo local. Um exemplo foi de revitalização, foi o que nós fizemos no Parque Gruta da Onça, aqui em Vitória, no Espírito Santo. Nós fizemos placas, reformamos as trilhas, foi bem legal, né? Fizemos um roteirinho, fizemos material impresso. Tem os festivais relacionados ao meio ambiente, festival com baleia, festivais no interior, que o Instituto Últimos Refúgios vem realizando há muitos anos, junto com outros parceiros, né? E o fomento ao ecoturismo local, como eu dei o exemplo das baleias, que são umas queridas, são seres fascinantes, que eu estou muito orgulhoso em poder colaborar com a conservação delas, né? Vou passar esse videozinho para vocês.
Pois é, esse é um projeto que eu gosto muito. É importante falar que os projetos que a gente realiza, eles são feitos não só pela gente, pelo Últimos Refúgios, ou por mim especificamente. A gente trabalha com vários parceiros, pessoas bem bacanas, super competentes, né, e que é importante a gente deixar um agradecimento e valorizar o trabalho de todo mundo que ajuda a gente, né? Aí tem algumas coisas que nós queremos para o projeto de conservação das baleias. Nós temos a questão da observação de aves, nós temos um guia online de observação de aves no Espírito Santo, que está no site do Últimos Refúgios, que, sei lá, cerca de 1.000 pessoas acessam ele por mês ou por semana, não lembro agora direito, mas é bastante gente que utiliza o nosso sistema, né? E eu particularmente sou um grande fã da observação de aves, eu sou observador de aves. Óbvio que eu não sou profissional, igual tem uns amigos meus aí que conhecem canto de aves, de todas as aves. Eu conheço uma ou outra, tento fazer minha parte, mas eu vou na observação de aves mais pela diversão mesmo, né? Tem a Baía das Tartarugas, que é uma iniciativa que a gente está desde o início, desde antes da criação da unidade de conservação aqui em Vitória. A gente está ali fomentando para que essa área seja preservada, e tudo deu certo, foi criada a unidade de conservação e hoje a gente está trabalhando para fomentar as atividades sustentáveis ali na região e para que as pessoas tenham orgulho do que nós temos aqui na Baía de Vitória, né? Coisas fantásticas que a gente vai achando, cada tesouro cada pedrinha que você olha tem um tesouro diferente, né? Esses são os projetos de conservação, ou os projetos relacionados à conservação que nós temos internos no Últimos Refúgios, que são realizados pelo Últimos Refúgios, que são o projeto Massupiais, o Amigos da Jubarte e o projeto Juntos pela Baía das Tartarugas, que a gente tem, obviamente que em todos eles nós temos vários parceiros, mas esses são projetos que o Últimos Refúgios participa da realização deles, né? E também apoiamos diversos outros projetos de conservação. Deixa eu tirar aqui, tem o projeto Felinos aí também, ó, né? Que estava lá para trás, mas o projeto com jacaré, ONGs como o Instituto Canal, o Instituto Marcos Daniel, nós apoiamos a UFES, apoiamos projetos diversos, apoiamos órgãos do governo como o Centro de Mamíferos Aquáticos do governo federal, tem o projeto Saíra Apunhalada, o Quelônia Midos, o Protapia, o Muriqui, o Herpeto Capixaba, o Arpia, o projeto Curupira, a Estação Biológica Augusto Ruski, o próprio Instituto Nacional da Mata Atlântica, a gente apoia sempre que pode, né? Então, bastante gente que a gente ajuda no máximo que a gente consegue. Não vou ter tempo de mostrar esse vídeo, isso aí eu não vou ter tempo de mostrar esse vídeo, mas esse é um vídeo que eu gosto muito, é uma das nossas atividades que a gente foi lá para filmar tartaruga desovando, só que começou a dar uma tempestade, destruiu todos os ninhos, aí a gente acabou que largou de mão para fazer o documentário, a produção de imagens que a gente estava lá fazendo, e começou a ajudar o pessoal lá da reserva e o pessoal do Tamar a resgatar os ninhos das tartarugas. Então, se vocês quiserem ver mais materiais como esse inclusive do resgate das tartarugas, é só entrar lá nos canais do Últimos Refúgios. Nós temos as mídias sociais do YouTube, o Facebook, o Instagram. Nós temos o site do Últimos Refúgios, para quem quiser, é só entrar lá e dar uma olhada. E é isso. Espero que tenha dado para mostrar um pouquinho para vocês do que o Últimos Refúgios faz, quais são as nossas motivações, e que tenha, né, inspirado vocês aí que estão assistindo a criarem seus próprios projetos de conservação, a participarem de projetos de conservação, a se juntarem a ONGs ou até criarem as próprias ONGs, se aí no estado, na cidade de vocês ainda não tiver. É isso aí, a gente cobrir essas lacunas que nós temos na conservação, e todo mundo trabalhando junto. A gente tem que se unir mais. Eu sinto que as pessoas que estão destruindo, elas já estão unidas. Eu acho que as pessoas que se importam com a natureza, que querem proteger a natureza, também têm que se unir para a gente conseguir vencer essa batalha, não só pela natureza, mas pela sobrevivência da nossa própria espécie, porque a gente precisa da natureza da natureza saudável,
para a gente também continuar existindo, para as pessoas que a gente ama também terem uma vida cada vez melhor. Espero que todos tenham gostado e espero que todos fiquem bem, né? Todos fiquem saudáveis. Quem quiser bater um papo comigo é só me procurar também lá nas mídias sociais, que eu sou sempre aberto a ajudar todo mundo que me procura, obviamente na medida do possível. É só ter um pouquinho de paciência, porque vocês viram aí a quantidade de projetos que a gente apoia, né? Então, parabéns à equipe do evento. Até a próxima. Tchau.